Estamos começando mais uma edição do Motor1 Podcast. Hoje vamos falar de um tema que você deve ter muita polêmica. Vamos falar de etanol. Tá caro? Não é esse etanol. Mas antes, apresentar aqui ao meu lado Rodrigo Perini. Olá pessoal, muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. E hoje, como o Fábio está falando... Bem informativo, educativo. Vamos tirar as dúvidas que sempre chegam para a gente aqui, né? E para isso estamos com o Comando do Policiamento de Trânsito da Polícia Militar de São Paulo, Capitão André Vaz de Lima e o Sargento Jonatas Tubardino. Espero que eu tenha falado corretamente. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por aceitar o nosso convite aqui, participar do nosso podcast. E a ideia aqui, pessoal, é a gente tirar dúvidas de trânsito, de multas e principalmente cerveja zero. Será que o bafômetro pega? Será que não pega? Então a ideia aqui é a gente ter, né, esse entendimento. A gente está lá no almoço em família, você que está dirigindo, que é responsável, sabe que não pode beber e dirigir, mas e se a zero estiver lá e você tentar? Mas não é só zero hoje. A gente vai fazer uma experiência completa. Então eu vou tomar aqui uma Corona Zero. O Fábio vai tomar uma Budweiser. E a Isa, como vocês vão ver agora na imagem, ela já fez o teste do etilômetro para dar 0,0, para mostrar para vocês que ela não tinha bebido nada antes. E ela vai consumir uma Heineken com álcool para a gente ver na prática como funciona o teste do bafômetro quando você é abordado numa blitz. Então, hoje a gente vai fazer aqui o serviço completo, né? Quem bebe dirige, bebe cerveja zero ou não bebe para dirigir. Certo? Certo. Mas agora vamos começar com uma pergunta diferente, um tema que está um pouco fora aqui, mas que está quente nesses últimos dias, que teve uma apreensão grande aí de veículos esportivos por conta de um encontro aqui na Marginal Pinheiros, o pessoal que fazia prática de racha, aquela coisa toda. Então a primeira pergunta é, encontro, o cara que vai no postinho de gasolina, encontrar os amigos, que tem o carro preparado, mas ele está indo só para um encontro. Existe a possibilidade de regulamentar esse encontro ou não? É uma atividade ilegal? Então, primeiramente, a gente queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Sempre importante a gente fazer a divulgação das normas, e até do serviço do Comando de Policiamento de Trânsito. Então nós tivemos essa semana uma operação que nós chamamos de vulgo Operação Racha. Então nós temos em alguns pontos da cidade veículos que se encontram no local. Para quê? Para cometimento de infrações de trânsito, de arrancada bruscas, disputas de corrida. E essas situações configuram infração de trânsito, todas elas punidas com multa gravíssima vezes 10. Caramba. Então o valor da multa gravíssima é R$ 293,47. Essas multas são multiplicadas por 10. E além disso, né, essas infrações elas geram suspensão do direito de dirigir. Então a pessoa vai chegar lá, a multa, né, vai ter todo o processo de suspensão. E além disso pode ser considerado também crime, quando essas condutas geram, né, risco à incolumidade pública ou privada. Então, por exemplo, a pessoa deu uma arrancada brusca ou está disputando corrida, né? Existe a possibilidade de pedestres e outros veículos estarem passando no local. Então, essa conduta, além de infração de trânsito, pode configurar crime, tudo previsto aí no Código de Trânsito brasileiro. Então, essas condutas elas são analisadas pelos nossos órgãos de inteligência. Então, a gente monitora diversos pontos da cidade em que há até mesmo denúncias dessas situações e a gente faz uma lista, né, um catálogo lá dos veículos aí participantes, e aí sim, né, os policiais quando vão ao local constatam que esses veículos, mesmo já estando estacionados, eles estão participando de um evento organizado sem autorização, exibindo ou demonstrando o veículo ali no local. O que a gente deixa claro é que essas condutas tornam ali o trânsito muito inseguro, né? Então por vezes aí geram atropelamentos, geram outras situações aí que causam insegurança viária. Então, se você foi lá no posto de gasolina somente para abastecer, tomar um café, o que seja, com certeza não será autuado, né? Porque também nós só fazemos autuação quando nós temos a certeza do cometimento da infração. Se há dúvida, a gente não faz autuação, tá? Para a pessoa que não seja punida aí injustamente. Ou seja, para o pessoal ficar bem tranquilo,
você está num posto, está acontecendo um encontro de carro, alguma coisa, chegou uma viatura, não precisa sair correndo, nada disso. Conversa, explica, fala o que estava fazendo ali, com certeza, comprova. se você realmente não está participando daquele evento, não pratica nenhuma conduta infracional ali, né, pode ficar tranquila que não será autuado. Então nós temos alguns casos em que a pessoa fala isso, mas a gente vai ver, tem até filmagem da pessoa praticando ali arrancadas bruscas, manobras perigosas, até como ocorreu, acho que ano passado ou retrasado. Nós tivemos até na própria reportagem. O cara falou, não, eu passei aqui, só estava tomando um cafezinho, e aí tem lá a filmagem desse mesmo condutor fazendo arrancada brusca. Então, mas se a pessoa realmente não cometeu infração, ela pode ficar sossegada que não será punida. A gente tem visto, né? É uma discussão além dessa, a pessoa bebe ou não, está no trânsito, mas se ela tem a capacidade também para conduzir alguns veículos. Cada vez mais veículos muito potentes, com pessoas despreparadas, né? Tem habilitação, mas um veículo lá de 800 cavalos, 1000 cavalos. E agora com os elétricos a gente entra numa fase que muitos serão muito potentes. Então, qual é o objetivo das pessoas, né, desses encontros? E, enfim, fica difícil se a pessoa vai bagunçar, não tem o que fazer. Né? Tem que ser, a gente entende quem mora ali perto, né, quem está passando, né, o motorista que está na via lá e de repente tem uma arrancada, é realmente complicado. E eu acho que tem que reprimir mesmo. Então, e a maioria das vezes nós realizamos operações para prevenir que isso ocorra. Então, por exemplo, temos um ponto ali na Avenida Europa, na verdade, Rua Colômbia com Peru, que nós realizamos semanalmente operações para prevenir. Então, nossa missão não é fazer autuação, não é remover esse veículo ao pátio. Nossa missão é prevenir para que isso não ocorra, que é o mais importante para nós, para que ninguém seja lesionado, que ocorra até mesmo uma morte aí no trânsito. A gente estava conversando aqui sobre as principais dúvidas, né? E uma delas que o Perini trouxe foi muito ampla e direta. Qual é o principal erro que um motorista comete achando que está certo no trânsito? Qual que é, assim, para ele ficar atento e não cometer mais? Então, a questão de segurança, né, para segurança viária, muitas vezes o motorista utiliza telefone celular. Então, antigamente era comum utilizar realmente o telefone celular. Então, a pessoa tirava a atenção, com certeza, que a pessoa está dirigindo com uma das mãos, mas não tanto quanto hoje, porque hoje a pessoa manuseia o celular, ela digita, né? Hoje em dia, cada vez mais é difícil a pessoa realmente utilizar o telefone celular. Ou ela está segurando, manuseando. Isso tira muito mais a atenção. Para digitar, ela acaba abaixando a cabeça, diferente de celular. Falar ao celular que ela mantinha pelo menos uma visão periférica na via. Estava errado, mas tinha visão. E agora... Ela era punida, mas agora ela é punida mais grave e causa muito mais insegurança. Ela tira totalmente a atenção da via e dirige, né, percorre um grande, né, percurso ali sem estar realmente atento a nada. 100 km por hora numa estrada, você abaixar, tirar o olho, mexer no telefone, você já andou ali pelo menos uns 300 metros sem atenção nenhuma. Né? É um negócio complicado. E o que é o mais prejudicial? O álcool ou o celular? Então, na verdade, tudo contribui para um sinistro de trânsito, que nós chamamos de sinistro, que agora é o antigo acidente de trânsito. Então, são as principais causas de sinistro: a velocidade, o uso de álcool combinado com a direção e também o celular. Tá? Então, são as principais infrações aí que comprometem muito a segurança. Bom, então, não use celular, não bebe e dirija, são as melhores recomendações que a gente pode dar. Né? Usa lá o CarPlay, que tem comando de voz, hands-free, isso sem problema nenhum. Né? Atender uma ligação na multimídia do carro, não há problema nenhum. Então, na verdade, a utilização do celular ela não é permitida durante a condução de veículo, de nenhuma forma. Nem numa ligação, Nem por exemplo. numa ligação. Mas isso é impossível a gente fiscalizar, né? Então, o que nós falamos, a gente não consegue constatar realmente, porque não sabe se a pessoa está conversando, se ela está cantando, então, por isso que fica mais difícil a constatação, mas o uso do celular, ele não é permitido durante a condução de veículo. Isso é bem interessante, porque da minha cabeça, plugou lá no multimídia, eu poderia usar o celular. Não existe essa previsão de que pode utilizar.
Ou seja, se envolveu no acidente, confirmou que você estava usando a ligação, pode agravar ainda mais a situação. Poderia gerar uma infração de trânsito por estar utilizando o telefone celular. Boa. Outra dúvida que a gente recebeu muito aqui é sobre a placa Mercosul. Hoje a gente tem aquela tal da mini placa, que é aquela plaquinha menor que o pessoal gosta muito de usar por estética, porque ela é menorzinha, pequena. Em algum caso, ela é permitida usar o carro importado como era antigamente ou não? Hoje não tem mais isso. A placa reduzida, ela pode ser utilizada quando o receptáculo da placa, o local onde fixa a placa, ele não couber a placa normal. Aí nesses casos é autorizado a colocar a placa reduzida, somente nesses casos. Então, o meu veículo é importado, mas o receptáculo ele cabe a placa normal, tem que colocar a placa normal. E quem que autoriza? Ou seja, quem que verifica se cabe ou não cabe? Quem que dá essa anuência para o cara usar? Seria o Detran, o órgão executivo de trânsito responsável pelo emplacamento. Ou seja, então, em regra, eu não posso diminuir minha placa. Tá. Normalmente, os veículos cabem a placa normal, tranquilo. Então, a exceção, quando não couber, eu poderia reduzir até 15% o tamanho da placa, o que não é o costumeiro. O costumeiro é que cabe lá, tem um receptáculo normal. Onde tem receptáculo, é no próprio para-choque. Então, cabe normalmente. Então, em regra, não posso ter mini placa. É uma infração de placa em desacordo que gera bloqueio administrativo para que a pessoa posteriormente sane a irregularidade e passe por vistoria. E o bloqueio administrativo, o que é o bloqueio administrativo? Reter o documento? Então, é que atualmente nós não temos mais o documento físico. Sim. Ou a pessoa apresenta o digital, ou se ela não apresentar, a gente consulta, verifica que está tudo certo, o veículo licenciado está tranquilo. E aí, quando ela tem uma infração que gera bloqueio, a gente vai fazer a autuação e ela é informada que foi feito um bloqueio administrativo no veículo dela. Depende, a infração pode ser de 15 ou até 30 dias. Então a gente informa, você tem esse prazo para passar por vistoria. Tem que sanar o mais rápido possível e aí tem esse prazo para passar por vistoria. Após esse prazo passado, vai ter um bloqueio no veículo por falta de vistoria. Qual que é a penalidade desse bloqueio? A pessoa não consegue nem licenciar um veículo e nem transferir antes que ela faça essa vistoria. Não, legal. Ou seja, ela vai para a empresa lá demonstrar que já está sanado e a empresa credenciada ao Detran vai fazer o desbloqueio informando lá que já está tudo certo. Boa. E aí eu vou agora, a gente estava antes daqui de gravar o podcast, a gente estava comentando aqui que primeira diferença a gente percebeu que mudou o fardamento, né? Não é mais os homens da boina branca, como o pessoal chamava aí. Opa, não bebi nada ainda, hein? Já tá pitando o bafômetro. Desligou. Só desligou. Então mudou o fardamento, né? Hoje vocês usam, não tem mais aquela brincadeira da... Esse já foi usado, né? Não tem mais a brincadeira da boina branca. Então hoje mudou o fardamento que... Vocês estavam comentando um fardamento bem moderno, bem interessante aí, que protege até quando, em caso de motociclista em queda, tem proteções e tudo mais, achei bem interessante. Mas a brincadeira do boné que eu quis colocar para vocês é que muita gente ainda vê o policial como um aplicador de multa, né? Que está ali só para aplicar multa, que não quer saber de nada. Como vocês lidam com esse tipo de comentário e qual é a real função de um policial de trânsito? Então, primeiramente, cabe destacar que nós somos policiais. Então, primeiro de tudo, a gente é polícia militar. Então, a missão da polícia militar é garantir a segurança pública. Ou seja, o policial militar está lá na ponta da linha, ele está disponível para qualquer crime que ocorra ou até mesmo prevenir, que é a nossa função primordial, prevenir que ocorram crimes. Então, nós temos, além disso, uma dupla função. Além da segurança pública, a gente tem que fazer também a segurança viária. Ou seja, temos que prevenir crimes e prevenir também infrações e crimes de trânsito. Ou seja, de salvar vidas. Então, toda a nossa atuação, na verdade, a função do CTB, qual que é a principal função dele? Garantir a segurança viária. Segundo, garantir a fluidez, melhorar o trânsito. E em terceiro, efetuar a fiscalização. Então, infelizmente, quando a prevenção falha, nós temos que autuar, né? Então, autuar de que forma? De acordo com o que está previsto ali na lei, no CTB. Então, se a pessoa dirigir normalmente, não cometer nenhuma infração de trânsito, seria o melhor dos mundos. A gente não faria nenhuma autuação. Mas, infelizmente, como as pessoas
optam por beber, optam por transitar no semáforo vermelho, né? Passar no semáforo, transitar utilizando o telefone celular, a gente é obrigado a fazer a autuação e aí sim vai encadear as multas, as penalidades de suspensão e até mesmo a remoção do veículo para o pátio. Então, nossa missão realmente é fazer a segurança pública e segurança viária. Então, para os senhores terem uma noção, nesse primeiro trimestre, nós efetuamos a apreensão de mais de 1,5 tonelada de drogas. Caramba. Né? Efetuamos a prisão de mais de 400 pessoas, não por crimes de trânsito, por realmente crimes do Código Penal. Então, nós temos essa dupla função, né? Segurança pública e, por conseguinte, a segurança viária. Então, nós temos uma missão bem árdua, tá? Prevenir crimes e salvar vidas. Isso é tão complicado aqui, trazendo para o mundo do automóvel, quando a gente fala com o engenheiro que está desenvolvendo o carro, eles falam que o principal componente mais complexo é o produto mais complexo de se entregar, porque a variável que faz toda a diferença ali é a pessoa. Então eles precisam construir um carro que funcione bem na estrada de terra, no buraco, e a pessoa sempre quer conduzir da mesma forma. E a gente fala agora do comportamento no trânsito, passar um farol vermelho. Eu queria trazer uma pergunta que ela é um pouco curiosa. Eu vi uma multa desse tipo, não sei se era verdadeira ou não, mas conduzir vagarosamente rende multa? Alguém estava fazendo uma rotatória muito devagar e foi autuado por esse motivo. Então, na verdade, a gente tem infração transitar acima da máxima permitida, que ela se divide em 3 incisos. O que seria isso, né? Você transitar até 20% da máxima permitida, de 20 a 50 e acima de 50 da máxima permitida, que são as infrações constatadas através dos que nós chamamos aí os vulgos radares. E temos o artigo 219 do CTB que ele fala que é transitar abaixo da mínima permitida. Mas para essa autuação, ela tem que ser também com base em um radar. Então, qual que é a mínima permitida? 50% da máxima. Então, vamos supor que a velocidade da via é 50 por hora. Se você transitar naquele local a 24, você vai ser autuado. Mas, na prática, não existe isso, porque o radar não consegue verificar se o trânsito está congestionado ou outras situações, se houve algum sinistro, algum acidente. E também não seria autuado quando essa condução abaixo da mínima permitida for na faixa da direita. Tá? Então, assim, praticamente não existe essa infração da pessoa estar muito devagar, porque ela teria que ser constatada através de um equipamento meteorológico, um radar. Então, isso é uma pergunta também. Vocês não podem multar, por exemplo, emparelhou a viatura com o cara, está a 130. Vocês não podem multar. Não, porque eu tenho que ter um equipamento para verificar a velocidade da pessoa, aí sim para eu poder fazer a autuação. E uma outra pergunta, tem gente que diz que tem uma tolerância, né, de velocidade por conta do equipamento. Toda vez que nós utilizamos um equipamento, seja ele o etilômetro, vulgarmente aí bafômetro, ou até mesmo um radar, ele tem uma margem de erro que é estabelecida pelo Inmetro. Então o Inmetro informa o CONTRAN, que é o órgão máximo normativo, e aí ele estipula através das resoluções. Então o radar ele tem a margem de erro de 7 km. Então vamos supor o seguinte, a velocidade da via é 50 por hora. 100 km por hora. Exatamente. A velocidade da via é 50. Eu passei a 57. E eu estou dentro do permitido porque eu vou tirar essa margem de erro. Então até 100 km a margem de erro é de 7 km. Acima de 100 km por hora a margem de erro é de 7%. Ah, 7%. Então, toda vez, por exemplo, eu passei no local a 58 por hora, a máxima permitida era 50. Então você passou 1 km acima da permitida. Então normalmente as pessoas falam, não, fui autuado porque eu passei 1 acima da máxima. Não, você passou a 8. Então isso tudo vem na autuação, na notificação da autuação. Lá embaixo vem, aí né? tem máxima permitida, 50. Velocidade medida, 58. Velocidade considerada, 51. Então você passou 1 acima da máxima, mas já tirando a margem de erro. E por que 7%? Ou por que 7 km Então, por hora? aí foi estabelecido pelo Inmetro. Eles Alguém fizeram os colocou. testes práticos lá e verificaram que essa é a margem de erro daquele equipamento.
Mas você já percebeu que tem variação de velocidade nos carros? O que o velocímetro indica? O Então, velocímetro também não é 100% preciso, né? confiável. Acho que ele até para menos para tentar que você não Sim. passe acima da máxima permitida. Ou ter a sensação que o carro anda mais do que ele mais anda. rápido. É. O que a gente tem que tomar cuidado é uma curiosidade. Então, por exemplo, vias com velocidade muito baixa. Então, a gente estava até vindo aqui, a gente comentou, na rua Catumbi. A velocidade da via é 30 por hora. O que a gente tem que tomar cuidado? Se você passar 50% dessa velocidade a mais, vai acontecer o quê? Vai acontecer a suspensão do direito de dirigir. Então, vamos lá. 50% de 30, 45. Aí eu coloco mais a margem de erro, 52. Se eu passar 53 por hora nessa via, Perdeu a carta. eu vou ter meu direito de dirigir suspenso e vou ter que pagar a multa vezes 3. Cara, que loucura. Então, Eu nunca tem tinha que tomar parado de muito pensar cuidado quando a velocidade da via é muito baixa, porque facilmente você vai ter o direito de dirigir suspenso. nisso. Aqui próximo nós temos um radar de 40 por hora, numa É um via... pouquinho mais, mas mesmo assim você tem que tomar cuidado. Aqui na Algumas Gabriel Monteiro da áreas- Silva a gente tem ali um 40 por hora. Algumas áreas comerciais, que é a chamada área 40, ele tem essa velocidade reduzida porque é muito pedestre atravessando, então nessas áreas a velocidade ali vai ser de 40 por hora. Então aqui a gente chama de área 40 para aumentar a segurança dos pedestres, porque o pedestre é algo que a gente não consegue fiscalizar. Então ele atravessa, ele entra na frente, então reduz a velocidade dos veículos para garantir a segurança dos pedestres. Então tem que tomar cuidado nessas áreas, porque a velocidade é menor do que as vias que nós estamos habituados a conduzir. Exatamente. Aí, com certeza foi feito estudo nesses locais para realmente preservar a vida do pedestre. Ele tem mais preferência porque é o maior prejudicado num sinistro de trânsito. E qual é hoje a maior atuação em quantidade? O que é mais que vocês mais autuam as pessoas na rua? Então, a gente prioriza infrações realmente que comprometem a segurança. Então, alcoolemia, a gente tem bastante, uso de celular, a seta. Por que a seta? Porque muitas vezes, por vezes, o condutor ele muda de faixa repentinamente, causando realmente segurança viária. E não é aquela pessoa que está no meio do nada, não deu seta, né? Nossa preferência é realmente quando compromete a segurança, né? A pessoa quer acessar a via de qualquer forma, então ela causando um prejuízo. E a gente aborda muito motocicleta. Por quê? Porque o número de óbitos envolvendo motociclistas é um modal que a gente tem o maior número de mortes. Então, por isso que nós priorizamos e muito a abordagem à motocicleta. O que eu tenho visto muito são os motociclistas entregadores agora utilizando GPS na moto. Isso é permitido, porque geralmente eles colocam ali e ficam mais devagar, lendo e olhando. Então, como é que funciona a questão do GPS? O GPS ele é permitido desde que você não manuseie ele. Ou seja, então, se ele estiver no painel... O GPS até ele é obrigatório que tenha um recálculo automático de rota. Você errou a rota, ele recalcula automaticamente. Para quê? Para que você não precise manusear o telefone ou o próprio GPS. Hoje em dia é difícil o GPS, mas alguns carros tem lá integrado, né? O pessoal utiliza mais, a gente vê na prática, aí, telefone celular. Então, os aplicativos. Mas se ele está lá, você não está manuseando ele, tem tudo recálculo automático, etc., ele é permitido. Mas a partir do momento que você manuseou, aí já torna-se uma conduta infracional. Legal. Então, tá ali, você tá seguindo... Beleza, não está manuseando nem nada, ele é permitido. Quer manusear, encosta Manuseou, a moto, exatamente. para no lugar seguro, não vai parar no meio da via, para no lugar seguro e manuseia ele. Algum local que seja permitido o estacionamento. Também, tá vendo? Já ia tomar uma multa. E por vezes a pessoa para na faixa da direita, mas não é permitido, ou da esquerda, mas não é permitido estacionar. Então a gente considera também a imobilização temporária. Na imobilização temporária, você tem que manter todos os cuidados do veículo. É uma dúvida bem interessante também. Então, por exemplo, parei no semáforo. Estou lá no semáforo vermelho. Posso manusear o celular? O que vocês acham? Olha, eu não manuseio. Eu ouvi falar que com o carro ligado não pode. Então, você está em imobilização temporária. Você tem que manter toda a atenção na via. Então você não pode manusear telefone celular no semáforo vermelho. No semáforo vermelho. Trânsito congestionado também é a mesma. Exatamente. Você parou ali temporariamente, está ainda na condução do veículo. Você não pode manusear telefone celular. O que a gente classifica de uma interrupção de marcha. Não é que você parou.
A parada é para embarque e desembarque de passageiro. Estacionamento já é um tempo superior a embarque e desembarque. Então, esse momento que você para no congestionamento, para no semáforo, você não parou. Foi uma interrupção de marcha, uma interrupção do fluxo viário por condições da via, etc. Nossa, você me fez voltar na autoescola em 1900 e sei lá quando que eu tirei porque era a interrupção de marcha, né? A gente acaba esquecendo, né? Não, mas a gente percebe, eu percebo bastante que até um tempo atrás, muitas pessoas ficavam irritadas no trânsito. Então o trânsito movimentava a buzina. Hoje, o trânsito anda, a pessoa fica parada. Fazendo o quê? Vai ver o que é celular. Celular. Então tem esse comportamento... uma desatenção. Né? Outra pergunta que chegou pra gente, e até eu já vi acontecer, mas eu tive a dúvida do que era. O policial pode multar passando com o carro ao lado de outro e assim, o motorista está com o celular? O que eu vi acontecer foi num acostamento, né, ali na Castelo Branco, trânsito parado, e alguém estava no celular e uma viatura passou e parou. Aí ela deu ré, olhou, confirmou. Constatou. Isso pode acontecer? Assim, pela viatura mesmo em movimento, viu essa infração? Sim, tanto então. Que o artigo 280, ele fala que a partir do momento que o agente de trânsito ele constata a infração, ele deve elaborar o auto de infração. Então, é um ato obrigatório, né? Ato vinculado, na verdade. A gente não pode optar por fazer ou não. Nós constatamos a infração, a gente é obrigado a fazer a autuação. Ali foi até sem querer, porque ele passou, ele viu, opa, parou. É verdade. Até porque vocês nunca andam sozinhos na viatura, né? Tem sempre um apoio junto. Então, por exemplo, passou, viu, pode multar ali que o cara estava no celular. E algo que é interessante, que é exatamente isso, a gente tem que ter a convicção. Então não é eu acho que ele está no celular. Então por isso que ocorreu isso. Ele voltou a viatura para confirmar, realmente constatou a infração e aí elaborou o auto de infração. Muito bem. Agora, sobre o uso ainda do celular no volante, tem uma situação que é mais recente. Hoje, os pedágios têm pagamento por aproximação. Usar o celular para pagar, porque aí tem muita gente que tem o cartão no celular. Isso é uma infração também? Não, aí já não tem problema, a pessoa vai estar lá devidamente, parou lá para fazer o pagamento, aí não tem jeito, né? Porque ela está com atenção para o pagamento. Ela realmente parou lá para efetuar um pagamento, aí a situação não tem como. É o que vocês conhecem por bom senso, que a gente chama de razoabilidade. Aí ela não... Então tem muita fake news disso. Parou... Então a razoabilidade é não multar nesse caso. Sim, gostei dessa palavra, razoabilidade. Nesse caso não tem jeito, né? Ela vai estar realmente parada lá, prestando atenção no que está fazendo, efetuando o pagamento, aí não tem jeito. Sim, ali não é uma interrupção, é uma obrigação que a gente tem que pagar. Mas agora eu preciso molhar as minhas palavras, porque a gente vai ter um teste de bafômetro daqui a pouco. Se eu ficar olhando para ela aqui, vai criar dengue na minha cerveja daqui a pouco. Ela está quente. Que isso? Então, cadê aquele abridorzinho para a gente começar os trabalhos aqui? Mesmo sendo zero, é começar os trabalhos, né? Mas o senhor está alcoolizado? Eu não estou alcoolizado. Se quiser fazer o teste prévio ali já antes, fique à vontade. Quer chamar a menina pra gente fazer o primeiro teste? Vamos teste, fazer. O primeiro deu 0, né? Vamos fazer você quer fazer o prévio primeiro ou já vamos direto no... Já faz o do prévio, a gente já vamos fazer o prévio. Até, por favor, expliquem qual é a diferença, enfim, vamos começar do começo, né? Vamos começar a falar do etilômetro ou bafômetro? O etilômetro, vulgarmente bafômetro. Bafômetro. Então, atualmente aqui nós utilizamos 2 modelos. Nós temos aquele amarelo, que a gente chama lá do iBlow. Esse ele é utilizado quando nós falamos um pré-teste. É um critério de abordagem. Então, o condutor, normalmente dentro do próprio veículo, a gente fala, boa noite, senhor, ODS da Polícia Militar, né? Nós chamamos de Operação Direção Segura. A operação que nós priorizamos é a abordagem a condutores sob efeito de álcool. E a gente pergunta se ele quer fazer o teste. Ele vai soprar sem colocar a boca, de longe, e ele vai dar positivo para álcool ou negativo. Dando negativo, a gente agradece e o libera. E ele recusando ou dando positivo para álcool, ele vai ser abordado. E aí sim vai ser explicado para ele como funciona a fiscalização. A gente vai informar. Se ele não fizer o teste, já é uma infração de trânsito. Então nós temos a infração de recusa ao teste do
etilômetro. E se mesmo sem sinais de alteração Mesmo da sem capacidade sinais. psicomotora. Recusou, já era. ele recusou, ele vai ser autuado. Caso ele queira fazer o teste, a gente vai fazer com esse outro etilômetro, o BAF 300, que nós chamamos aqui o etilômetro. E aí sim, se der alguma concentração acima do permitido, ele vai ser autuado. Então, como nós falamos, a lei é de tolerância zero. Quanto que eu posso beber e dirigir? Nada. Não posso beber nada e dirigir, porque já configura infração de trânsito. Ocorre que, como nós falamos anteriormente, toda vez que a gente utiliza algum equipamento, ele tem uma margem de erro estabelecida pelo Inmetro. Então, testes até 0,40, a margem de erro é de 0,04. Tá? Então, se deu até 0,04, a pessoa também será liberada. Deu 0,05 acima disso, igual ou acima, a pessoa já vai ser autuada. Então, tanto a infração de dirigir sob a influência de álcool e a recusa ao teste do etilômetro são infrações gravíssimas, a multa vezes 10. Né? Como nós falamos, a gravíssima é R$ 293,47 vezes 10. Então, na reincidência do condutor, sempre que nós falamos reincidência, é no período ali de 12 meses. Na reincidência, essa multa vai ser aplicada em dobro. Então, vezes 20. E o valor também. Exatamente, é o valor que multiplica. Somente o valor da multa que é multiplicado. Não. O ponto não, por quê? Porque é ela uma é infração que suspensiva. gera já suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Então, na não primeira tem nem vez. ponto, já era. Na primeira vez, eu já fui autuado, vou pagar a multa vezes 10 e vou tomar a suspensão de 12 meses. Na segunda vez, se eu for abordado de novo na mesma conduta, vai ser vezes 20 e vai gerar a cassação do direito de dirigir. Cassação como é que é? Eu fui cassado, eu vou ficar o período ali de 2 anos cassado. Após esse prazo, eu sou considerado não habilitado. Se eu quiser, eu tenho que me reabilitar. Fazer a reciclagem, a prova, tudo de novo, todo o processo. Além da infração, isso é a parte administrativa. Então, também pode configurar crime. Quando que é crime? Quando eu recusei e possuo sinais da alteração da capacidade psicomotora. Principais Aí já sinais. configura crime. Além da autuação, também crime. Então, quando eu recusei e possuo 2 sinais ou mais, eu vou ser autuado e vou ser conduzido também ao DP. Quais são os sinais? Odor de álcool no hálito, falta de equilíbrio, o cara tá lá violento, arrogante, irônico. Tem vários sinais. Então, se tiver 2, crime. Eu não tenho sinal nenhum. Só a parte administrativa. Então, o crime é quando eu recuso e possuo sinais, ou quando eu faço o teste do etilômetro, ele der 0,33 ou 0,34, né? 0,34 ou mais aqui no teste do etilômetro. Então, 0,05 até 0,33, só infração administrativa. 0,34 ou mais, autuação, parte administrativa, mais condução ao distrito policial pelo crime. E aí, por exemplo, vou dar uma viajada, né? O cara alegou que ele não tinha os 2 sinais. Tem algum teste que é feito na hora, ou o cara tem que fazer o exame de sangue para comprovar, ou até o bafômetro na hora para comprovar que ele não está acima dos 34? Então, constatou os sinais. O policial militar, se ele constatou, já configurou o crime. Então, o CTB ele estipula que como que pode ser as provas. Pode ser mediante testemunha, mediante vídeos, mediante fotos, etc. Então, qualquer prova em direito admitidas. Então, a contraprova. Só há contraprova, então, quando ela é conduzida ao DP, e o delegado de polícia vai fazer uma solicitação ali do exame do médico perito. Entendi. Então, ou seja, a palavra de vocês já vale. Exatamente. Se a pessoa quiser recorrer, vai até o DP e aí... Não, na verdade, a gente só conduz ao DP quando ocorre o crime. Tá. E aí vai ser estipulado lá a situação da contraprova para o médico perito. Ou seja, resumindo, mais fácil. Não bebe e dirija. Ou então, vamos lá, antes de eu beber, eu tô com água na boca. Que isso, cara. Sério. Vamos fazer o primeiro, que esse é o provisório. É o pré-teste. Pré-teste. É o critério, a gente utiliza aí então como critério de abordagem. O senhor não vai encostar a boca, ou seja, o senhor não tem contato com o aparelho, vai Tá. soprar na direção do aparelho até apagar a luz. Tá. Um sopro forte esse. Pode soprar mais forte. Opa, Então lá, deu verdinho. Tô livre. Tá liberado? tô liberado, posso ir embora. Um bebê Senhora, uma... fazer também? Eu também. Eita. Não tem mau hálito. Nem...
Agora eu vou tomar uma 00, vou terminar essa garrafa aqui pra gente realmente ver se dá alguma diferença, se tem. Porque a gente tá fazendo tudo isso também porque tem um boato aí rolando na internet que existe diferença entre as cervejas no mercado, que algumas cervejas 00 que não teriam álcool em absoluto e algumas que dizem ser sem álcool têm um pouquinho de álcool na composição. Então nada melhor do que a gente testar, né? Fica à vontade. Então, saúde, eu vou botar no copo. Vai você. Botar no educado. copo, Quer chamar a menina pra gente fazer o teste? Vamos Não, fazer. Vamos Pode chamar a chamar Isa. ela. A Isa já degustou uma cerveja com álcool. Nós convidamos a Isamara, que é a nossa repórter aqui do motorsport.com. Como ela não dirige hoje, né, não está dirigindo hoje, ela consumiu já, a gente mostra aqui as imagens dela bebendo uma Heineken normal, então uma cerveja, e ela fez o teste, como vocês estão vendo agora. Não deu nada. Quantas você bebeu, Isa? Fala pra nós. A garrafa toda. Tomou uma Ó, garrafa. Isa, Então ela mais- tomou uma long mais um. neck. E Pode agora a pegar gente mais vai um bocal. comprovar aqui. Ó, tem um aqui, ó. Aqui, ó. Tem um aqui, tá Ah, fácil. Não, isso aí já tá. Não, esse é o meu, esse é o que tava ainda. É, Pode tá pegar. fechado. Pronto. Vai lá. Vamos lá. Então a Isa tomou uma long neck, só uma long neck inteira. Tem o quê? Uns 10 minutos já que você acabou? Ela já tá Oi. alterada. Mentira, não tô, gente. Mas vamos ver se acusa já no bafômetro. Quer testar no pré primeiro? Pra gente já ver ele em Vamos fazer isso eficácia? aqui primeiro. Bom, então tá bom. Ele já vai desligar, né? A gente já faz. Beleza. Novamente, Vamos lá. pode soprar forte, constante até eu falar para. Pronto. Já foi. Calculando o valor. Aqui, ó, deu 0,53. Já perdi a carta. Seria crime. Seria crime. Crime. Autuação. Crime do 306. Uma long neck. Além Uma long da neck com infração. álcool. Então seria infração, então, ou seja, a multa de R$ 2.934,70. Por uma long Ela neck. teria que apresentar um condutor habilitado, caso contrário, o veículo dela vai ser removido ao pátio. E posteriormente vai gerar o processo de suspensão por 1 ano, além de ela seria conduzida ao distrito policial pelo crime de embriaguez. Caramba. Vamos testar outro também pra gente ver funcionando? Esse é o pré. Esse é o pré-teste. Então, Esse aqui ele só dá positivo ou negativo. vermelho ou verde. Então ela Exatamente. chegou na Blitz, vai ser abordada com esse. Espera acender a luz. Aí, Pode soprar. Pode soprar mais soprar mais forte. forte. Precisa apagar a luz. aí. Não, ele demorou normalmente, é que já vai. Aí dar- já A apitou. gente já sabe que assim, ele demorou é porque ele tá verificando que tem álcool, ele já. Ou seja, então o processo parou na Blitz, vai ser o primeiro pré-teste, ficou vermelho, vai ser conduzido ali, vai parar na Blitz mesmo, vai fazer o segundo bafômetro, que é o que mostra o nível, e nesse caso, Dona Isa, por uma long neck de R$5 ia ter um prejuízo de 2.900 e 70 centavos. perder a Quase carta. R$ 3.000. E perder a carta, né? Que aí tem que fazer toda a autoescola, aquilo tudo de novo e ficar É, sem no o caso direito dela, de dirigir. você fica suspenso por 12 meses. Então, após esse prazo, você faz a reciclagem. E aí, depois disso, você pode dirigir novamente. A cassação seria se ela fosse reincidente. Aí ela ficaria 2 anos cassada e depois seria inabilitada. Teria que se ir para a escola de novo, autoescola de novo para fazer a habilitação. Eu realmente estou impressionado com o volume que deu. Ou seja, ela tomou uma long neck e já deu crime de trânsito. Ou seja, uma long neck. Uma long Realmente neck. achei que era tipo, não, tem que tomar umas 3, 4. A gente até. Quando a gente. É que a long neck também é grande, né? 330, 330 é que vem? Eu não sei. 330 E aí, ml. assim, depende de organismo para organismo. Se ela comeu, não comeu. A gente vê na atividade paciente. Pergunta, você comeu tal? Não comeu nada. O nível de álcool vai ser maior ainda da pessoa. Então depende de organismo para organismo. Não tem nada tabulado. Uma cerveja dá tanto, 2 dá tanto. Então não existe uma tabela equiparativa. E capitão, agora, o que é seguro? Ou seja, tem alguma margem de segurança de tempo que ela tem que ficar sem dirigir? O que é o ideal? A orientação é que no mesmo dia ela já não dirija mais. Não dirija mais. Ou seja, a gente também não tem um bafômetro para ficar testando. né? Não tem como. A orientação é bebeu. Naquele dia não é aconselhável que a pessoa Nada de dirigir hoje. Pode deixar, Dona sim, Isamara. senhores. Inclusive, Deixa a sua carta e R$2.900 aqui já. Tá, pode deixar, viu? até se dependendo do tipo de bebida alcoólica, as bebidas destiladas, inclusive até no outro dia e do nível da quantidade que a foi pessoa ingerida, até no outro dia às vezes pode ainda ter algum resquício
de álcool no ar alveolar Dia seguinte. no dia seguinte. Tem Então, aquela festa que você vai, que você bebe muito, no outro dia pode ainda ter resquícios de álcool no seu ar alveolar. E vale a mesma regra. É a mesma regra. regra. Ou seja, posso ter tomado há 12, 24 horas, acordou no dia seguinte, saiu, foi parado, deu vermelho, perde a cara, não importa. Não importa, não. O que diz o bafômetro é o que vale. É Exatamente. um equipamento aferido pelo Inmetro, tem validade jurídica para todas as medidas administrativas e criminais do Código de Trânsito. Então, como nós estávamos falando anteriormente, antes de começar, esse equipamento ele tem aferição a cada 12 meses. Uhum. Então, todo ano a gente faz a aferição para demonstrar realmente que o aparelho está funcionando corretamente e está de acordo com a normatização. Ou seja, se alguém tiver uma dúvida, é só solicitar Com ali na certeza, a hora. gente tem o certificado que a gente demonstra da aferição feita por um órgão credenciado junto ao Inmetro. E na impressão do teste também vem essa aferição do Inmetro, essa data e essa validade. Então, é tudo feito conforme a legislação. Tá, e naquela época, putz, quanto tempo tem a lei seca no Brasil? Eu não sei precisar. Vocês sabem dizer? Olha, Ela chegou a fazer mais de 20 anos já, né? Já tem mais de 20 É. anos. Na época que implementaram, eu era bem mais jovem, 20 anos Não precisa atrás. exagerar, né? Não precisa exagerar? Bem mais. Bem mais, bem mais. Falavam muito da história do bombom de licor. E depois veio a história na pandemia do álcool em gel dentro do carro. Isso interfere, não interfere? Então, se o bombom de licor tiver álcool, você ingeri-lo e já assoprar, provavelmente vai dar alguma concentração de álcool. Mas após 15 minutos, provavelmente não vai ter não, porque a concentração é muito pequena de álcool. Então, se realmente a pessoa não bebeu, só comeu o bombom, provavelmente não vai ter zero de álcool no ar alveolar e por conseguinte no sangue. E a mesma coisa, o álcool. Se eu colocar álcool na boca e assoprar o etilômetro, ele vai dar 2 aqui, vai dar a maior concentração que o etilômetro consegue aferir. Mas se eu aguardar 15 minutos, verificar que na minha boca já não tem mais nada, realmente eu não bebi, vai dar 0. Né? A gente já se quiserem fazer esse teste, ver álcool aí também, vocês vão ver. Já sopra, vai dar aqui o máximo do etilômetro. Se eu guardar 15 minutos, é o tempo que vai sair o álcool da boca, realmente a pessoa não ingeriu bebida alcoólica, vai dar realmente 0. Hoje eu ouvi até sobre pão, né? Pão de forma, que alguns têm álcool na composição. Eu nunca tinha ouvido, mas eu vi algumas reportagens sobre. Isso você já... Então nós já verificamos. Se você realmente também da mesma forma, se o pão tiver álcool, você comer o pão e realmente imediatamente assoprar, vai dar pode ser que dê uma concentração. Mas se realmente você não bebeu, não ingeriu bebida alcoólica, também após o tempo que já saiu da sua boca esse pão vai dar 0. Agora uma pergunta então. Vamos lá. Eu tô numa festa, me deram a cerveja num copo assim, não sei o que tem aqui dentro, bebi a cerveja. Tô em dúvida se ela tem álcool ou não. Eu posso me dirigir a uma base e pedir para fazer o bafômetro antes de dirigir? Existe alguma possibilidade de fazer uma verificação antes de eu dirigir e cometer infração ou não? Não tem como fazer um teste antes de dirigir? Não, até existe. Se você for uma base sem dirigir... Pega um carro de aplicativo e vai. Quando nós falamos, o mais importante para nós, né, a atuação para nós é secundária, né? Nossa atuação realmente ela é preventiva. Então, tanto que nós temos algumas campanhas educativas. Então, nós temos o que nós chamamos de ODS educativa. Como que ela funciona? Nós vamos nos bares, com os etilômetros mesmo, e a gente faz o teste nas pessoas. E fala, deu tal concentração. O que aconteceria se você estivesse dirigindo? Você seria autuado, como nós falamos. Vai tomar posterior multa, suspensão de dirigir, pode ser crime ou não pode. E nós estamos te orientando e daqui a pouco a gente vai fazer uma operação. Então, se você optar por mesmo assim dirigir, provavelmente você vai ser punida. Então, nossa missão realmente mais importante é prevenir que o condutor sob a influência de álcool conduza. Tá? Porque a partir do momento que ele já conduziu, ele já tornou o trânsito seguro. O álcool no nosso organismo ele tira muito a nossa capacidade cognitiva. Né? Há uma alteração, capacidade psicomotora nossa é muito alta. Então, isso torna o trânsito muito inseguro. Então, na verdade, nossa missão
se nós fizéssemos uma operação, eu ficaria mais feliz se desse quantas pessoas autuadas? Nenhuma. Tá? Então, nossa missão realmente é tentar prevenir que isso ocorra. É o nosso ideal. Tá? Que ninguém beba e dirija. Tá? Mas quando isso falha, a gente tem que fazer a parte aí repressiva e aplicar as medidas previstas aí no CTB. O que é certo. Você perguntou desse prévio, né? A gente tem oportunidade, em alguns momentos, de ir para outros países a convite de marcas para conhecer os carros. E eu vi na Suécia, que é a Volvo, né, reconhecida pela segurança, no hall do hotel, tem o bar do hotel e tal, o pessoal tá lá, e no hall tinha um bafômetro descartável, tipo portátil. Era um pedestal com bafômetro e você pegava um canudinho, colocava e assoprava. Só que lá a consciência é muito maior, né? Claro. Então, saiu de lá, deixa eu ver se eu posso. Beleza, e ia para lá. Então, esse tipo de coisa a gente não vê aqui. Até uma oportunidade de negócio para você trazer esse equipamento para os bares, indicar, olha, você vai ser autuado se dirigir. Não, porque realmente, eu acho que algumas pessoas podem ter dúvida, como vocês mesmos levantaram, no dia seguinte, o cara foi numa festas open bar, ou então bebeu muito, derrubou 1 litro de vodka para dentro, quer saber, pô, e aí, eu posso ou não posso dirigir já? Então seria legal ter realmente uma prévia do tipo informativa mesmo, pode ou não pode, né? Então, se você tem essa dúvida, então se dirija sem o carro, se dirija a uma base e peça para fazer um... Existem etilômetros suficientes hoje em bases assim ou não? É muito mais Sim, voltado? a Polícia Militar tem bastante. quilômetros suficientes para manter nossas operações aí todos os dias. E nas bases, então, é capaz de você encontrar numa Sim, base com da certeza. polícia um bafômetro, um Sim. etilômetro. Legal. E uma coisa que eu estava olhando também, ele não tem nenhum botão. Então, ou seja, não tem nenhuma Não, forma... ele tem um botão. um botão Esse de aqui é liga e um desliga. botão de liga e desliga. Então não tem Praticamente forma de ela vocês alterarem Não nada, tem né? como, a gente Tá não mexe em lacrado, nada, a gente não- só liga ele e ele praticamente desliga sozinho também. Ah, legal. Então não é nem para fazer uma gente brincadeira só pode- de falso positivo aqui Não, com o a gente só Fábio. pode ligar a gente só tem um botão de ligar e um botão aqui pra gente acender a luz aqui luz. pra noite, pra gente ficar mais fácil a gente verificar o resultado. Mas você falou isso, Perini, a gente também em outro evento na Alemanha, e assim, a Alemanha, cerveja e tal, lá até os diretores, né, tomam cerveja, enfim. E no outro dia a gente ia para a pista, né, dirigir em alta velocidade e tal, e eles falaram, ó, vocês podem ficar no hotel, nos bares aí do hotel, enfim, só que amanhã cedo vai ter bafômetro. Eu nunca tinha visto isso, né? Mas na Alemanha, então 7 da manhã já bafômetro. tinha. Quem passasse, pegava a pulseirinha verde, estava liberado para dirigir na pista, e teve gente que não passou. Não passou. É, então, passou. nossas operações também assim, ela não tem horário. Então, toda a operação que nós fazemos, nós também realizamos, qualquer abordagem, a gente realiza o teste do etilômetro. E você falou de outros países, então tem países que a penalidade da pessoa é instalar no veículo um sistema de bafômetro. Então, Só o veículo liga o só veículo. liga quando você soprar o bafômetro e der zero. Então, nós temos alguns outros países, alguns experimentos que creio eu que caberia aqui no Brasil. Nossa, eu acho que isso seria fantástico aqui. Então, mês retrasado, eu mesmo e mais um capitão do CPTran, nós fomos para Califórnia fazer um teste, um curso de teste de sobriedade. Que legal. Então, lá na Califórnia, eles têm 3 testes que eles realizam quando ele aborda um condutor sob influência de álcool ou droga. Então, a gente fala muito de álcool, mas também droga não é permitido você fazer o consumo de droga e dirigir. Então, lá nós temos o teste dos olhos, nós temos um teste de andar em linha reta e um teste de equilibrar-se em uma das pernas. E aí nós estamos também propondo para que a gente tenha isso aqui no Brasil. Então você perguntou, né? Como que eu faço para falar que eu não estou com sinais? Então, na verdade, uma vez constatado, acabou. Então nós estamos tentando propor para uma minuta de resolução do CONTRAN para que a gente faça esses testes aqui no Brasil. Seria importante também para a constatação de efeito de droga. Então a infração é dirigir sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Então não é só álcool, droga também tira às vezes até mais a capacidade psicomotora da pessoa dirigir. Mas aí, capitão, uma dúvida então. Se você já tem um bafômetro, esse segundo teste de óleos seria usado em que situação? Ocorre que assim, as pessoas recusam muito o teste do bafômetro.
como nós falamos, a recusa, existe a infração de recusa, e quando a pessoa recusa e possui sinais de alteração da capacidade psicomotora, a gente faz a autuação também de dirigir sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Então, por isso que seria importante um outro teste, porque a pessoa está... Normalmente a pessoa, sob a falsa pretensão de que não dá nada a recusar, ela opta por... Deu positivo naquele, ela opta por recusar. E aí, se ela tiver 2 ou mais sinais, além da autuação, também é o crime. Então seria uma outra forma da gente verificar realmente se a pessoa está ou não com a capacidade psicomotora alterada. Muito legal. E eu vi que também tem uma outra... outro bafômetro aí, é o mesmo sistema do amarelo. É o mesmo sistema do amarelo, só que é um equipamento que nós fizemos aquisição mais recente. Esse talvez falando perto já resolva ou não? Não, tem que ser um sopro um Tem que ser pouquinho um mais sopro. perto do que você Vou tomar esse tiver... último gole aqui e vamos assoprar. Já ver se... Essa aí é a 0 álcool. 0 álcool essa aqui. Nossa, Já tá verificando. até faz um barulhinho, hein? Não, esse aí demora um pouquinho mais. Deu... Aí vai exibir o resultado aqui, ó. Ó, Posso ir liberado. embora, posso ir dirigindo, sem Senhor, problemas. gostaria de fazer também? Também, vamos lá. Já tá calculando. Eu não sei se capta, mas ele tá fazendo um barulho de vibração. Verde também. Deu 0,0. Então estamos liberados, estamos aptos a conduzir Apto a qualquer conduzir o veículo automotor. automotor. Só precisa ver sua habilitação. Agora se tá Não, tudo pode certo. ficar à vontade. O Por essa eu não documento contava. também. Documento do Essa eu não veículo. contava. Posso ir embora? Não. Habilitação, por favor. Foi Então, o que só você pra- falou, né? Quando a gente aborda, então, o condutor, claro, ele está sob efeito de álcool, recusou, vai ser feita a verificação da parte de alcoolemia que nós falamos, e também, claro, vai ser feita a vistoria do veículo, da habilitação, se está tudo de acordo também. E como nós falamos, o condutor está sob influência de álcool, recusou o teste, ele vai ter que apresentar um condutor devidamente habilitado. Caso contrário, o veículo dele vai ser removido para o pátio. E tem diferença, a gente queria saber se é 0,0 mesmo. Com esse outro, ele é mais sensível, Preciso, talvez. mais preciso? Não, com certeza. Por isso que nós só realizamos a autuação com base nesse etilômetro, porque ele é devidamente aferido, como nós Então vamos falamos, mexer também? a cada 12 meses. Então, com certeza, Ó, isso é muito legal mostrar para vocês. Eles entregam para nós, tá lacrado aqui, ó. Não tem risco nenhum. Então, se você pensa em recusar porque tem risco de saúde, já caiu por terra. Tá aqui, ó. É um normal canudinho. Vamos lá. então agora ele escreve soprar, então ele está apto a ser utilizado. Pode soprar forte, contínuo, até eu falar para. Então pronto, calculando o valor, 0,00. 0,0. Funcionou essa daí então, hein? Então, 0,0 de verdade. se você gosta de cerveja, a Corona Zero tá aprovada no nosso teste. Não é publi, tá? Deixar bem claro. Mas a Corona aqui passou. A Bud também. O Fábio Também. já soprou ali, mas se quiser fazer, por favor. Deixa eu Vamos pegar um. repetir o teste para ser liso, né? Ter lisura. E ocorre muitas vezes recusa por falta de informação dos condutores. Ah, mas eu vou precisar colocar a boca onde outras pessoas colocaram a boca. Então foi muito importante você lembrar aí. Esse nosso primeiro pré-teste não tem contato no aparelho, então não tem ali qualquer tipo de contaminação. E esse aqui, que é com contato direto, o bocal é descartável, utilizado somente por aquela pessoa. Vou mandar o senhor parar. Tá calculando o valor. 0,0. Muito bem. Muito bem, então. Estamos liberados. Estamos liberados. A Budweiser aqui, ó. 0,0 aprovada também no nosso teste aqui do bafômetro. Agora tem os argumentos de quem gosta de cerveja e quem pensa em saúde. Fala assim, por que o cara bebe uma 0,0 se tem glúten, se tem caloria e tal, e não tem, né,
o álcool, que é o que ele busca ali para ter, sei lá, diversão. Então, tem esse ponto que as pessoas falam. Eu já vi muita gente falar: vou tomar zero para quê? Não faz sentido, então nem toma. Não toma nada, lógico, né? Mas tem esse ponto. Achei interessante, gostei muito das explicações, né? Muita gente tem essa dúvida mesmo em relação ao bafômetro ali, de assoprar. Eu utilizo bastante esse daqui, sou frequente usuário da rodovia Castelo Branco, então sempre tem ali um comando para, sem problema. Eu passei muitas vezes recusei. Ali na Colômbia também. Colômbia com o Peru. Com a Eu Peru. falei, a gente faz bastante ali para prevenir, além da Sim. condução sob efeito de álcool, algumas condutas que causam insegurança. Agora teve uma situação que foi engraçada, né? Eu estudava ali perto do Itaim e eu estava com um Jaguar. Era um Jaguar de teste, não é meu. Não. E de noite, saio da escola 10h30, 11 horas da noite, uma blitz, ele pediu para eu soprar, soprei, não deu nada. Falou, não pode ser. Esse cara aqui de Jaguar, nessa região de bares, sopra de novo, por favor. Claro. Eu soprei 3 vezes, mas ali sem problema, né? Sopra, não tem problema. Mas foi engraçado porque, como? Você está aqui passeando, eu estava estudando. E para explicar, enfim, mais um caso aí. Então é isso, né? E uma dúvida também aí, acho que mais para a gente chegar nos finalmente. Por que o pré-teste? Por que a gente tem um pré-teste e depois vai para o bafômetro? É para dar mais agilidade? Na verdade, exatamente, é para ter mais eficiência na operação. É uma operação que a gente foca realmente em abordar os condutores que estão sob influência de álcool. Então ela dá maior eficiência nesse critério de abordagem para ver realmente se a pessoa está sob efeito de álcool ou não. Eu achei muito prático, é rápido. Então, saída de pedágio ou numa blitz, encostou, não perde tempo. Exatamente. A gente não faz também a pessoa que está devidamente dirigindo perder tempo. Não, e o que é legal é isso, né? Você tem menos custo também. Porque eu imagino que, por mais que seja descartável e seja um custo irrisório, uma operação grande, vocês param quantas pessoas por vez numa blitz? Vocês têm ideia? Então, normalmente a gente faz mais de 100 testes aí em cada operação. Então, 100 Muito testes, mais. se cada um desse aqui custar, não vai custar 10 centavos, vai custar um pouco mais, É. imagino eu, é um dinheiro que está sendo desperdiçado. Então, se você faz o pré-teste já, deu negado, o pré-teste é sem custo algum, já libera. Normalmente, né, numa base de 100 testes, quantos acusam álcool? A gente não tem realmente essa Estatística. porcentagem, essa estatística. Tem vezes que tem mais, tem vezes que tem Depende menos. do dia da local, semana, do local, dia. horário, E muitas variáveis. um detalhe também é esse aparelho ele tem a opção também de fazer o pré-teste, só que ele demora mais tempo para exibir o resultado. E esse demorar mais tempo ele causa prejuízo também à fluidez viária, que é o que a gente também precisa pensar na fluidez viária. Então, esse daqui ele é mais rápido, o condutor já assopra, exibe o resultado de forma mais rápida e a gente libera, como o capitão falou, não vamos fazer quem está ali em ordem com a lei, conduzindo de forma correta, sem o consumo de bebida alcoólica, perder mais tempo ali numa fiscalização, sendo que o nosso intuito é os condutores que estão sob influência de álcool. Muito bem, muito bem. Eu vou fazer uma pergunta que você... Quando a gente estava formulando aqui o nosso podcast, a gente trocou muitas perguntas, eu vou fazer uma pergunta que você fez para nós. Aplicativo que avisa Blitz. O que vocês acham disso? Então, ao nosso ver é um serviço, né? Porque a intenção é que as pessoas que estão conduzindo irregularmente, né, ela seja realmente Instruída. punida. Por quê? punida. Né? Porque ela optou por cometer aquela infração de trânsito, então ela não, em tese, ela não pode continuar naquela situação. Então, a partir do momento que você avisa, você já está prejudicando e muito o serviço da Polícia Militar, que nós falamos, né? Nossa missão é prevenir a partir do momento que a pessoa opta por dirigir ali sob influência de álcool, manuseando o celular ou qualquer outra infração, ela deve ser punida. Eu acho até que muita gente avisa sem pensar no desdobramento. Do tipo, eu tenho isso filme no para-brisa do meu carro, eu não quero que ninguém seja multado por isso, então eu vou avisar da Blitz. E aí, de repente, você está contribuindo para um acidente de trânsito porque alguém que bebeu e está dirigindo, o que é errado, frisar mais uma vez,
não passou naquela blitz e foi embora e causou um acidente de trânsito. Então, pense antes de fazer uma atitude dessa, porque realmente está atrapalhando e pode prejudicar até você mesmo, não sofrer um acidente, enfim, qualquer coisa do tipo. Agora eu tenho mais uma pergunta, acho que já para caminhar para os finalmente mesmo, né? Mesmo, de verdade, dessa vez. Hoje a gente tem a IA, né, fazendo muita coisa, observando muita coisa, né, muitas câmeras, né, pela cidade. E nas rodovias, a gente viu se falar de drones multando. Isso é verdade? Existe? E quando isso é possível? Então, a normatização ela prevê que é possível a autuação por vídeo monitoramento, desde, claro, o agente esteja no mesmo momento, ou seja, ao vivo ali verificando a condução irregular, e desde que o local seja devidamente sinalizado, informando que há fiscalização mediante câmeras ou vídeo monitoramento. Então é possível sim a autuação nesses casos, desde que atendida esses requisitos. Muito bem. Tá vendo? Só nos resta agradecer agora, agradecer essa aula, né? Espero que os nossos ouvintes, leitores e telespectadores também na TV tenham aprendido aqui um pouco mais sobre. Participem das blitz, né? Não fujam. Quem não deve não teme. Se beber não dirija, como sempre dizemos. E algo mais? Não, eu acho que esse podcast foi uma iniciativa nossa para informar vocês, para desmistificar muita coisa que, olha, eu queria realmente agradecer vocês, porque muitas das coisas que a gente falou aqui hoje eu não conhecia, não sabia. Dirijo aí há 20, 22 anos e realmente muita coisa mudou da época que eu comecei a dirigir. E realmente é muito interessante a gente saber disso. E principalmente, você tem opções hoje para você beber e dirigir com segurança, ou seja, bebidas sem álcool, como a cerveja que a gente tomou aqui, energético, enfim, o que você quiser sem álcool. Você procura outra forma de diversão, ou então quer beber, vai com carro de aplicativo, pega uma carona, enfim, arruma outra forma de ir sem estar dirigindo. É mais para conscientizar, é mais para informar mesmo e para mostrar o trabalho da polícia, que realmente, como a gente disse aqui, eles mesmos disseram, querem o nosso bem, querem um trânsito sem violência, um trânsito sem acidentes, sem fatalidades. Turbadino, Vaz, muito obrigado pela presença de vocês, eu agradeço muito, eu acho que foi muito legal esse podcast, ainda mais porque eu pude beber na frente do meu chefe no trabalho, mesmo sem álcool, mas queria agradecer vocês e a casa está sempre aberta para vocês aí. Não, nós que agradecemos a oportunidade e mais uma vez falamos que nossa missão é o quê? Preservação pública, preservação da segurança viária, ou seja, nossa missão é salvar vidas. Então, mesmo que as pessoas por vezes não gostam de ser fiscalizadas, nossa missão é essa, reduzir aí e até mesmo tentar que a gente chegue no visão zero, ou seja, que ninguém morra decorrente aí de acidentes de trânsito, tá? Seria nosso ideal. Meta, né? Nossa meta. Então a gente agradece aí a oportunidade, sempre importante esclarecer, por vezes, como você falou, né? As pessoas não sabem da legislação, da normatização, mas o que nós falamos, nossa meta aí é realmente salvar vidas. Isso aí, muito bom. Muito bom, muito obrigado e ficamos por aqui. É isso. Para você que está assistindo, muito obrigado pela audiência. Deixa o like, dá aquela hypada, enfim, faz toda aquela lição de casa que vocês já sabem. E é isso, muito obrigado e até a próxima.